gente vai dar continuidade aqui à nossa disciplina de gestão anaeróbia para falar sobre a parte de projeto e operação de sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos. Já vimos toda a parte de fundamentos da digestão anaeróbia, a importância dos diferentes micro-organismos, das relações de sincrofia, das relações de competição existentes entre micro-organismos metanogênicos e sulfetogênicos, até mesmo desnitrificantes. A disciplina também contou com a abordagem da parte cinética da digestão anaeróbia, também alguns aspectos termodinâmicos envolvidos aí nessas várias reações hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas, metanogênicas, de redução de sulfato, e também a aplicação da digestão anaeróbia na parte de resíduos sólidos. Então, essa mesma digestão anaeróbia, esses mesmos fundamentos, podem ser aplicados para a fração líquida e também para a fração sólida. Resíduos sólidos, urbanos, agroindustriais, lodo de esgoto, todo e qualquer processo que passe por um tratamento, por uma digestão anaeróbica. Então, nessa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre os diferentes reatores anaeróbios e, em aulas mais para frente, a gente vai dar um pouco mais de detalhes sobre o projeto de dimensionamento de reatores WASB, também outros reatores como EGSB, etc., que são utilizados, reator WASB, grandemente no tratamento de esgotos sanitários e reatores do tipo EGSB e C no tratamento de esgotos industriais, quando você precisa tratar elevadas cargas orgânicas volumétricas, que muitas vezes pode demandar elevada área se você utiliza sistemas de menor capacidade de tratamento, como os reatores WASB, em comparação a esses outros reatores, como eu comentei. Bom, então, como já falamos anteriormente, a grande vantagem da digestão anaeróbia, de um processo anaeróbio de tratamento de esgoto em relação a um processo aeróbio para o mesmo, muitas vezes para a mesma carga de esgoto afluente em termos de DQO, que é o parâmetro ligado à fração carbonácea que a gente utiliza no tocante a balanço de massa de sistemas anaeróbios. Então, a gente observa que a maior fração dessa DQO removida, dessa carga de DQO removida, é direcionada para a produção de biogás. E esse biogás, como já falamos, contém grandemente metano para o tratamento de esgoto sanitário. Cerca de 70% a 75% desse biogás é composto por metano. Uma pequena fração é transformada em lodo, comparativamente a um processo aeróbio. Os processos anaeróbios produzem cerca de 5 a 10 vezes menos lodo, quando comparado a um processo aeróbio, e, como já falamos, o gerenciamento de lodo é oneroso. As companhias de saneamento vêm buscando alternativas de diminuição da quantidade de lodo a ser tratado e a ser encaminhado para um destino final. E também a gente pode mencionar que esse biogás ele pode ser reaproveitado para diferentes finalidades. Para a parte de cocção, para a parte de geração de calor e também para a produção de energia elétrica. Tudo vai depender ali da quantidade de pessoas que estão contribuindo para aquele esgoto encaminhado a uma determinada estação de tratamento. Vai depender muitas vezes da concentração
ali de matéria orgânica presente, em outras palavras, da carga de DQO enviada ali à estação de tratamento, e também vai depender de outros aspectos, né, de ordem espacial, muitas vezes da localização da estação de tratamento em relação à geração de esgoto e também eventual venda dessa ou de encaminhamento desse calor, desse biogás, né, para algum tipo de reaproveitamento. Então, tudo isso impacta no sucesso ou não da utilização dessa tecnologia anaeróbica. De todo modo, vem se ganhando muito espaço, né, essa tecnologia anaeróbia no Brasil, né, vem sendo utilizado não só no estado do Ceará, mas, né, em Minas Gerais, no Paraná, né, a gente tem o maior parque tecnológico de processos anaeróbios ali do mundo atualmente, de reatores WASB, por exemplo, né? Então, com isso, de uma certa forma, essa tecnologia anaeróbica vem sendo uma importante aliada na questão da universalização do saneamento básico no Brasil e no mundo, né? Por ser um processo de baixo custo de implantação, operação e manutenção, de baixa demanda diária, de produção de biogás, vem sendo utilizado ali em rotas tecnológicas dentro do Brasil, da América Latina, como um todo. E como vocês estão observando, nem toda essa fração orgânica ela é removida no processo anaeróbio, né? Motivo pelo qual a gente associa reatores anaeróbicos com outros tipos de pós-tratamento. Pós-tratamentos aeróbios, por exemplo, lagoas de polimento, por exemplo, wetlands, processos aerados, né, como filtros aerados submersos, lodo ativado, enfim, todas essas possibilidades, né, usando o que há de mais interessante em cada uma das tecnologias. Por quê? Porque no processo aeróbio, ele só vai demandar energia para a remoção dessa matéria orgânica não removida anaerobiamente e também tem a capacidade de remover determinados constituintes presentes nos esgotos que a tecnologia anaeróbia não é capaz de remover, por exemplo, nitrogênio, por exemplo, fósforo, né? Que a gente poderia mencionar. Um processo anaeróbio também, como vocês talvez conheçam, ele é incapaz de remover elevadas concentrações de micro-organismos patogênicos, notadamente os coliformes termotolerantes. Normalmente a gente tem remoções ali da ordem de uma unidade logarítmica, né, quando muito, e devido a isso, normalmente essas estações de tratamento que dispõem de reatores WASB precisam de uma etapa final de desinfecção, né, usando aí as diferentes tecnologias de desinfecção, como cloração, como radiação ultravioleta, enfim, todas essas tecnologias que já mencionamos em disciplinas anteriores. Bom, então, o que a gente observa é que esse processo anaeróbio oferece uma capacidade de reaproveitamento de um conjunto de recursos, né? Por exemplo, o biogás, por exemplo, o lodo que já sai estabilizado do processo anaeróbio. Então, se a gente pensa no reaproveitamento desse lodo, muitas vezes o lodo ele simplesmente passando por uma etapa ali de higienização, ele já pode muitas vezes atingir a qualidade para o reaproveitamento.
diferentemente de alguns lodos aeróbios que ainda necessitam um processo de estabilização, caso as idades de lodo ali ou as cargas aplicadas sejam incompatíveis com a produção de um lodo já estabilizado. Então, se a gente observar aqui o processo anaeróbio em relação a um processo aeróbio, a gente observa que dessa DQO total afluente, né, a um processo anaeróbio, uma boa parte dela é dita biodegradável e uma pequena fração é dita recalcitrante, né, ou de difícil biodegradação, a qual passa batida ali no tratamento e principalmente por causa das baixas taxas de crescimento dos micro-organismos anaeróbios e também dos baixos tempos de detenção hidráulica que os processos anaeróbios, né, acabam por operar e que muitas vezes não são capazes, né, de lidar com essa fração mais recalcitrante. Dessa fração biodegradável, né, uma pequena fração, né, vai ser transformada em DQO celular, né, um lodo que vai ser formado aqui no processo anaeróbio, e o que não é transformado em lodo é transformado em ácidos graxos voláteis, AGVs, né, por exemplo, como acetato, propionato, butirato, etc. Tudo isso a gente engloba como se fosse essa categoria de AGV. Uma fração é transformada, né, em produtos microbianos solúveis, que é essa sigla aqui de SMP, né, que é Dissoluble Microbial Products, que é uma fração de DQO pequena, muitas vezes ali formada, e nem tudo, o processo não é 100% eficiente, ainda temos aqui uma DQO biodegradável que não foi transformada nem na forma celular, nem nesses outros produtos aqui. Então, os micro-organismos, né, eles são capazes, ali a gente viu, de pegar uma parte desses ácidos graxos voláteis aqui formados, né, especialmente aí acetato, o hidrogênio e o CO2, que também é formado durante essa degradação ou transformações desses ácidos graxos voláteis, e aí a gente tem a formação aqui do metano, né, e o que não é removido vai se juntar aqui como DQO residual, que vai se juntar com a DQO recalcitrante, constituindo o que chamamos de DQO não removida. E essa DQO, tanto que vai ser retirada do meu processo na forma de descarte de lodo excedente, quanto vai ser retirada do meu processo na forma de metano ou de biogás, a gente tem como DQO removido. Se a gente observar esse mesmo fluxo aqui da DQO em condições aeróbias, a gente percebe aqui, né, algumas diferenças. Aqui é igual, vocês observam, essas duas figuras são iguais, né, para título de comparação, que uma boa parte da DQO, né, que é removida num processo aeróbio, ela acaba sendo removida na forma de descarte de lodo excedente. É o que está aqui na DQO, né, celular, na forma de lodo. Né? Haja visto que, como vimos, os processos aeróbios, né, a energia formada é muito maior e a produção de lodo é muito maior do que no processo anaeróbio. As outras coisas aqui, DQO na forma de SMP, o processo que não é removido também, 100% dessa DQO biodegradável, e aqui no final das contas, né, a gente tem aqui uma grande produção aqui de célula, né, aqui, cerca de 2/3 muitas vezes, né, aqui dessa DQO é removida na forma de lodo excedente, e essa DQO residual e a DQO recalcitrante é a DQO não removida, tá? Bom, então, independente aí do tipo de reator, você vai ter ali
sistemas mais eficientes, menos eficientes, ou seja, você vai ter muitas vezes diferenças nesses balanços ali que eu apresentei, que vão depender grandemente do tipo de substrato, de condições operacionais, de tipo de configuração de reator. Tudo isso interfere nesses balanços, né? O tipo de substrato também interfere no teor de metano ali no biogás, mas a gente pode classificar esses processos anaeróbios em três grandes categorias. Essa classificação foi uma classificação proposta por mim, não consegui encontrar uma classificação em nenhum outro livro-texto, mas aqui eu consigo organizar um pouco melhor as minhas ideias em relação a esses vários processos anaeróbios de tratamento de esgotos. Então, a gente tem processos anaeróbios de crescimento aderido, né? Ou seja, aqui eu vou ter a adição de um meio suporte e dependendo do tamanho desse meio suporte e de outros aspectos, como velocidade ascensional, eu vou poder classificar esses meus sistemas anaeróbios em sistemas de crescimento aderido do tipo leito fixo, né? Ou seja, quando o meu meio suporte tem uma posição fixa, né? E que a velocidade ascensional aplicada é incapaz de expandir ali o leito filtrante, né? Quando a granulometria é muito, muito elevada, o peso ali do meio suporte é muito elevado, e essa velocidade ascensional aplicada, por exemplo, é incapaz de causar nenhum tipo de expansão. Quando eu tenho uma diminuição da granulometria e eu consigo aplicar uma velocidade ascensional maior, eu tenho uma expansão ali do meu meio suporte, né? Mais uma vez mais, eu tenho a expansão, mas essas partículas elas ocupam uma posição fixa, né? Quando, se eu estou pensando num sistema operando em fluxo contínuo, ele vai, essas partículas vão estar em uma posição fixa, né? Lógico, na medida em que eu paro a aplicação dessa velocidade, elas retornam ali para a posição original, mas também permanecem na posição fixa. Então, aí eu tenho o que a gente chama de leito expandido. Quando eu diminuo ainda mais a granulometria dessas partículas, aplico uma velocidade ascensional ainda maior, que causa não somente a expansão do leito, mas a sua fluidificação, ou seja, as partículas elas vão se comportar como um fluido, de sorte que elas não vão ocupar uma posição fixa ali no teu reator. Tá? Então, é só para a gente entender um pouquinho, leito fixo, para vocês terem uma ideia do tipo de meio suporte, eu estou falando, por exemplo, de uma brita, de um conduíte, de um leito expandido, eu estou falando aí já de uma areia, por exemplo, né, de uma partícula menor, de menor tamanho, menor peso, e um leito fluidificado, uma areia muitas vezes ainda menor, carvão ativado, são exemplos, além de velocidades, né, no leito fixo, uma velocidade menor do que a do expandido, que é menor do que do leito fluidificado, para exatamente causarem esses diferentes comportamentos ali no teu reator. Em termos de eficiência, normalmente o leito fixo é menor do que o expandido, que é menor do que o leito fluidificado. Em relação à geometria do reator, normalmente o leito expandido ele é mais fino do que o do leito fixo, que é mais fino ainda o leito fluidificado, né? Exatamente diminuindo a área transversal para você aumentar a velocidade ascensional e diminuir ao máximo a tua vazão de recirculação, a qual vai conferir esse dV, essa diferença de velocidade necessária para causar ou a expansão ou a fluidificação ali do reator. Tá? Bom, quando não há a necessidade do
meio suporte para a formação desse biofilme, quando os micro-organismos eles estão crescendo ali em suspensão, ou na forma de um floco, ou na forma de um grânulo, por exemplo, eu estou trabalhando com o crescimento suspenso. Com o crescimento suspenso, eu tenho diferentes tipos de reatores, de mistura completa, também chamado de CSTR, reatores de 2 estágios, reatores de chicanas, do tipo manto de lodo e fluxo ascendente, né, como o reator WASP, do tipo leito granular expandido, ou seja, são maiores velocidades ascensionais do que o reator WASP, mas aqui nesse caso, em comparação com esse aqui, não há necessidade do meio suporte. Aqui a expansão e a imobilização ocorrerá pela capacidade desses micro-organismos de formarem flocos ou, notadamente, grânulos nesse tipo de reator. Reator do tipo circulação interna, quando essa velocidade, né, ou essa maior mistura no reator anaeróbio é advinda exatamente da circulação interna do líquido que acaba saindo absorvido junto com o biogás, como a gente vai mostrar já já. Esses aqui, né, o GSB, o ASB e C são reatores que nós chamamos de alta taxa, ou seja, você tem ali elevadas capacidades de remoção volumétricas, em termos de DQO, por exemplo, e a gente tem sistemas ali de menor capacidade de tratamento, muitas vezes utilizados para sistemas individuais de tratamento de esgotos, como os tanques sépticos aqui, ou como lagoas anaeróbias convencionais aí de alta taxa, que muitas vezes são utilizadas conjuntamente com lagoas facultativas, lagoas de maturação, por exemplo, sistemas de membrana submersas, reatores anaeróbicos que funcionam na modalidade de batelada sequencial, enfim, você tem essas várias possibilidades, mas esses 3 aqui ainda representam a maior fração da tecnologia anaeróbica aplicada aí a esgotos sanitários e esgotos industriais. E quando a gente tem combinação de processos aqui, por exemplo, sistemas anaeróbios junto com outros processos anaeróbios, mas assim, misturando crescimento aderido com crescimento em suspensão, ou crescimento ou trabalhando com condições redox diferentes, processos anaeróbios seguidos de processos aeróbios, ali muitas vezes em sistemas híbridos, né? Você tem essa classificação específica aqui apresentada nessa figurinha, tá bom? Bom, então aqui apenas para mostrar para vocês alguns desses reatores. Um sistema contact process, de processo de contato, né? Ou de reatores, por exemplo, de 2 estágios. A gente tem esse sisteminha aqui, olha, que você tem um reator de mistura completa, por exemplo, um reator do tipo CSTR, seguido, por exemplo, de um reator aqui de um sedimentador, de um decantador secundário, por exemplo. E a recirculação de lodo para cá, como se fosse um sisteminha de lodo ativado anaeróbio, que foi testado, mas muitas vezes você tem grandes problemas com exatamente a formação de biogás aqui no decantador, que causa a ascensão aqui dessa biomassa e subsequente perda de biomassa aqui como efluente, mas representou um importante avanço na tecnologia anaeróbia, quando a gente comparava simplesmente com o uso de um reator do tipo CSTR sem nada atrelado aqui ao efluente. Tá? Nós temos aqui o reator, o filtro anaeróbio, por exemplo, de fluxo ascendente, onde você joga o esgoto no fundo, né, chamado de fundo falso. Existe um sisteminha colocado para receber todo o peso desse meio suporte, que vai ficar aqui em cima, que pode ser brita, que pode ser conduíte, que pode ser anel randômico, que pode ser bambu, que pode ser tanta coisa
que vem sendo estudada aí, né? Esse meio suporte tem que ter algumas características que nós vamos ver já já, né? Como ter uma elevada área superficial, porosidade, ser inerte do ponto de vista físico-químico e microbiológico, ser de baixo custo, ser de fácil aquisição, entre outras coisas. E aí o esgoto vai percolar aqui pelos vazios desse meio suporte, entrando em contato com o biofilme que vai ser formado ali na superfície do meio suporte. E também eu vou ter a formação de uma biomassa anaeróbica, muitas vezes nos vazios, ali, né, do tipo crescimento em suspensão, muitas vezes ali nos vazios. E esse contato do esgoto com esses micro-organismos vai exatamente favorecer a transformação dessa fração carbonácea em biogás, né, o qual, como não existe nenhum sistema específico de coleta desse biogás, vai ser retirado aqui a partir de uma tubulação colocada na cabeça ali do reator. Tá? E nós temos aqui a saída desse efluente a partir de uma tubulação de tubo perfurado, colocado, ou muitas vezes uma calha coletora. Temos várias possibilidades. O reator do tipo ASB, que é esse aqui, da figurinha C, em que você tem alguns elementos específicos do reator ASB, né, como separador trifásico, que vai promover a separação sólido-líquido-gás, por isso o nome trifásico. Né? Temos aqui os defletores de gás, os quais serão utilizados para diminuir a turbulência nesse compartimento aqui de polimento e facilitar o encaminhamento do biogás para o separador trifásico. E temos também calhas coletoras do efluente, calhas coletoras do biogás, tubos de distribuição do esgoto afluente ali no fundo do reator, a região aqui da manta de lodo, a qual vai promover exatamente a transformação dessa fração carbonácea em biogás, e esse biogás, quando formado, por ter a solubilidade menor do que a do líquido, vai se desprender uma boa parte dele e vai ser coletado aqui no separador trifásico e sairá do reator UASB a partir da calha coletora e da tubulação de retirada do biogás, que vai, né, muitas vezes para um selo hídrico. Esse selo hídrico é um elemento extremamente importante para evitar o retorno do biogás para o reator e muitas vezes junto a esse selo hídrico a aplicação de cal, ou seja, de uma solução com elevado pH para exatamente remover o H2S, solubilizar o CO2 e fazer com que o metano seja reaproveitado, queimado, etc. Né? E aí, muitas vezes, esse biogás ele é encaminhado para um queimador do tipo aberto ou fechado, para exatamente evitar o lançamento dele in natura, né, aqui diretamente na atmosfera, causando problemas de poluição do ar, já visto, como a gente já falou, né, e também de aquecimento global, haja visto que o biogás, o metano, é cerca de 21 vezes mais prejudicial ao efeito estufa, né, do que o CO2. Tá? E a gente vai ver em detalhes aqui no projeto de reatores UASB outros elementos, como a calha, o compartimento de distribuição do esgoto afluente, as tubulações de retirada de lodo, de amostragem de lodo, visitas, são câmaras de visitas que são colocadas no reator para inspeção, etc. Esse aqui é uma evolução do reator UASB, né, que é exatamente o reator do tipo EGSD, em que você tem uma maior altura e um menor diâmetro, para exatamente viabilizar, se a gente pensar pela equação da continuidade, Q igual a V vezes A,
que quanto menor é essa área transversal aqui, maior será a velocidade ascensional, né? E o que a gente não conseguir com essa velocidade causada pela própria vazão efluente, a gente aumenta a velocidade por meio da recirculação desse efluente aqui, de parte, né, desse efluente para o início aqui do reator. E aí, uma vez mais, com isso, com esse aprimoramento, você tem a expansão aqui do leito, né, da manta de lodo aqui. Daí a grande importância de eu ter a formação de um lodo com elevada capacidade de sedimentação, para exatamente evitar a perda do lodo com o efluente que vai sair do teu sistema de tratamento. Com isso, né, a gente consegue tratar maiores cargas orgânicas volumétricas, exatamente por essa maior capacidade de lidar, né, com essas maiores transformações por unidade, por exemplo, metro cúbico de reator construído. Tá? E nós temos hoje em dia outras possibilidades, por exemplo, atrelando processos anaeróbios a membranas aqui, para exatamente fazer a separação dessa biomassa anaeróbia que vai estar sendo formada e que vai sair aqui juntamente com o esgoto. Haja visto que não há nenhum tipo de dispositivo de separação sólido-líquido ou de autoimobilização nesse tipo de reator do tipo CSTR, aqui que vocês estão vendo, né, atrelado aqui a uma membrana. E aí a gente tem o retorno desse lodo para aqui o início do teu processo e a saída aqui do efluente tratado para outra parte do tratamento, para outro processo aeróbio, por exemplo, ou para algum processo de desinfecção. Temos aqui os sistemas do tipo compartimentado, quando você tem, também conhecido como baffled reactors, quando você tem a existência de 3 ou mais câmaras, como essas aqui que vocês estão vendo, em que o esgoto ele vai passando por cada uma dessas câmaras. Ou seja, o esgoto vem, entra em contato com essa primeira região de manta de lodo, é coletado aqui nessa tubulação ou no vertedor, colocado aqui em cima. Tem um cano que vai jogar na segunda câmara, entra em contato com a segunda região de manta de lodo, vai para o topo. Todos os casos vocês estão vendo que o fluxo é ascendente. E aí, a depender do tipo de projeto, você tem a colocação de 3 ou mais câmaras para se evitar perdas de biomassa com o efluente final, né? E também é importante de mencionar que, como vocês estão vendo, não há nenhum dispositivo de separação sólido-líquido. Tudo vai depender aqui dessa capacidade do teu sistema de se autoimobilizar, né? Desse lodo que vai sair um pouquinho aqui, de retornar, vai depender exatamente do tamanho dessas partículas que vão ser formadas, mas a gente não tem, como no reator WASB, a gente não tem aqueles dispositivos de defletor, de separação trifásica, etc. Né? Portanto, a gente observa que em todas as câmaras existe a saída de biogás, obviamente que a maior quantidade de biogás sairá dessa primeira câmara, já visto que a maior quantidade de matéria orgânica será tratada aqui, e aí terá a saída de biogás nas demais, ou seja, essas primeiras funcionarão mais como unidades de oxidação, de transformação da fração carbonácea, e essas câmaras finais funcionarão mais como unidades de polimento final. Tá bom? E aí a gente tem, por fim,
a gente tem a utilização de reator do tipo circulação interna. Então, o que vem a ser esse reator de circulação interna? Ele é também um reator, digamos assim, mais alto em relação ao reator WASB, muitas vezes mais alto até do que os reatores do tipo RGSB, mas são da mesma ordem, às vezes, de grandeza, né? E qual é a principal diferença? A principal diferença é que aqui existem duas baterias de unidades de separação trifásica. Então, o esgoto que vem, ele entra aqui por baixo, ele vai produzir biogás aqui. Esse biogás ele vai ser coletado, grande parte dele, nesse primeiro separador trifásico aqui. E aquilo que não for removido ou coletado aqui, vai ser transformado e coletado aqui no segundo separador. Então, esse aqui funciona mais como um depolimento, né? Essa parte aqui, esse compartimento de polimento, e esse aqui o compartimento de digestão. A principal diferença em relação ao que a gente já apresentou é o seguinte, é que junto com esse biogás que vai ser coletado, quer aqui ou grandemente aqui e aqui, junto com esse biogás adsorvido a essas bolhas de gás, a gente tem a adsorção de água. A água do líquido, né? Ou seja, o líquido ele vai adsorvido nessa bolha de gás, que vai culminar aqui nessa unidade chamada de tanque de degasificação. Esse tanque de degasificação, qual é a função dele? É exatamente separar o biogás desse líquido. Ou seja, aqui tem a colocação de um dispositivo que vai misturar, por exemplo, um misturador, ou muitas vezes a injeção de um determinado gás inerte aqui, mas grandemente misturadores, né? Em que vai facilitar essa separação. O biogás ele vai para outra parte do tratamento, como já falamos, né? Ou seja, vai para selo hídrico, vai para unidade de reaproveitamento, vai para queimador, e esse líquido que vai resultar, vai ficar aqui no tanque de degasificação, vai retornar internamente, sem a necessidade, né, de uma bomba de recirculação. Daí o nome de circulação interna, reator do tipo IC, ou do tipo, né, Internal Circulation, de IC. Tá? Portanto, essa circulação interna aumentará a capacidade de mistura do teu reator, né? E com isso você terá uma menor necessidade de várias unidades aqui de distribuição do esgoto afluente, como a gente precisará quando projetamos reatores WASB, exatamente por essa ausência de recirculações ou circulações internas, mas principalmente porque esse tipo de sistema você trabalha com elevadas cargas orgânicas volumétricas, então essa maior produção volumétrica de biogás aumentará muito a questão da mistura, certo? E aí, com isso, você acaba por diminuir o número de tubos de distribuição do esgoto afluente. E aqui, uma vez mais, o efluente vai para outra etapa aqui do teu processo. Portanto, reatores do tipo EGSB e C, eles, nos últimos anos, eles, especialmente para esgotos industriais, eles vêm substituindo reatores WASB, mas para esgotos sanitários, né, por ser um esgoto mais diluído, que raramente excede a taxa máxima de tratamento de reatores WASB, que a gente avalia em
termos de cargas orgânicas volumétricas, raramente excede esses 10, 15 quilos de DQO metro cúbico por dia, a gente grandemente vem utilizando reatores UASA para o tratamento de esgoto sanitário, que é mais barato, e reatores do tipo GSB e C, e outros tipos de reatores desenvolvidos aí por empresas como a Pax, como a Biotano, né, a Veolia, tantas outras empresas que comercializam sistemas de tratamento anaeróbios, a depender do tipo de característica da água residuária. Por exemplo, águas residuárias que contêm muita gordura, como de laticínios, como de indústria de pescado, abatedouro, enfim, todas essas aí, você tem que ter sistemas de separação trifase, né, diferente dos convencionais, porque senão você corre o risco de ter grandes perdas de biomassa junto com o efluente, advindo exatamente dessa flotação pelo acúmulo de gordura nessa região ali de formação do grânulo ou do floco. Bom, então isso aqui é mais ou menos para demonstrar que os processos anaeróbios eles são muito eficientes na remoção de matéria orgânica, quer na forma de DBO, que com eficiências da ordem de 75%, muitas vezes, quer na forma de DQO, com eficiências da ordem de 60%, 65%, em valores médios, mas são incapazes de remover nutrientes, nitrogênio, fósforo, etc., patógenos, né, com eficiências de remoção da ordem de unidade logarítmica, e, em outras palavras, 90% de eficiência de remoção, quando a gente necessita para enquadramento, normalmente, eficiências da ordem de 99,999%. Né? Isso aqui é apenas para mostrar esse lodo anaeróbio, que vai estar nessa manta de lodo. Isso aqui é apenas para mostrar o jeitão ali da biomassa, mas, uma vez mais, a gente pode ter diferentes colorações a depender do tipo de constituinte presente ali. Por exemplo, se você tem muito sulfato, muito processo de redução de sulfato, a tendência desse lodo ser mais escuro. Se você tem, por exemplo, processo de desnitrificação acontecendo, a coloração pode mudar, mais rosada, enfim, né? Tudo isso pode variar, mas o que importa é que a gente observe a capacidade de remoção da matéria orgânica e, obviamente, a capacidade de formação de metano presente ali no biogás, né? O teor e a quantidade ali, produção diária de metano, especialmente quando o objetivo do tratamento é o reaproveitamento energético, a geração de calor, cocção, etc.